Olá, meu nome é Alexandre Zarias, eu sou pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e editor temático da revista Coletiva, e no nosso número 26 nós estamos preparando um dossiê sobre o corpo e trouxemos aqui uma das nossas colaboradoras, a historiadora Silvana Gerra, autora do livro Uma História da Tatuagem no Brasil. Silvana, quando você se interessou pela história da tatuagem como um objeto de pesquisa? Olha, eu me interessei há uns anos atrás porque eu fiz uma tese sobre marinheiros e encontrei na década de 1830, na documentação da Marinha, já vários marinheiros tatuados, né? E eu achei aquilo super curioso, fui procurar se tinha bibliografia sobre o tema, porque a gente sabia que tatuagem era coisa de marinheiro, mas nunca tinha visto documentos sobre isso, né? Aí vi que não tinha muitos estudos no Brasil e mesmo no mundo todo não é ainda um tema super estudado, apesar do fenômeno ser tão universal, né? Então, eu terminei a tese e eu conhecia também um acervo em São Paulo de fotos de 2.600 tatuagens da década de 1920 e 1930. E aí eu escrevi um projeto, tinha um edital da Biblioteca Nacional, de pesquisador residente, e eu também percebi que eu poderia pesquisar tatuagem nos periódicos, né, da Biblioteca Nacional. Escrevi o projeto e ganhei a bolsa e fiz o livro. Dentro desse acervo, com que tipo de material você lidou e quem eram as pessoas, os registros, o que esse material conta a respeito da história da tatuagem no país? Então, falar as fontes que eu trabalhei, como eu disse, né, manuscritos da Marinha, esse acervo de fotos da década de 1920 e 30, que são 2.600 fotos, e os periódicos, né? Juntando essas fontes, e teve também uma quarta fonte muito importante, mais escassa, que é a literatura. Então, combinando essas fontes, fazendo as tabelas, mas também lendo os textos do Guimarães Rosa, do Machado de Assis, Pedro Nava, Drummond e Plínio Marcos, enfim, vários escritores, como é que eles falavam da tatuagem nesse período que eu chamo de período da cultura popular. Eu descobri que quem se tatuavam, além dos marinheiros, eram os soldados, eram os trabalhadores em geral, né, principalmente os moradores, principalmente urbanos. E dentre as mulheres, o que tem mais registro são as prostitutas, mas eu tenho certeza que outras mulheres se tatuavam. E os imigrantes que estavam chegando no Brasil no começo do século XX, muitos vieram tatuados, italianos, portugueses, alemães, sírios e libaneses. E além de alguns artistas de circo que já se apresentavam nesse período. Então, aí isso me fez concluir que era uma cultura popular, marginalizada, criminalizada, mas era uma cultura popular como outras culturas populares foram criminalizadas, como o samba, capoeira, o funk, que até hoje é um pouco criminalizado. Então ela está nesse âmbito da história da cultura. Você faz uma distinção no livro da tatuagem dos tempos de marginalidade, fazendo um contraponto à tatuagem no seu uso cotidiano, atual, contemporâneo. Qual a diferença para você entre os usos da tatuagem nesse período que você estudou e atualmente? Eu acho que os usos da tatuagem nesse período que eu estudo já eram diversos, né? Mas eram mais limitados. Então, como era essa cultura popular, eram afetos, né? A tatuagem era usada para escrever o nome das pessoas que se amava, da sua mãe, da sua namorada, da sua amante. Era muito religiosa também, tinha uma questão
fechar o corpo, essa expressão que a gente tem muito no Brasil, né? Se proteger, né? Tinha muita gente que se tatuava com cruz, é como se aquele sinal da cruz você já quisesse perpetuar na sua pele. Então esse uso marítimo, é uma cultura marítima, né? Então essa era eram os usos mais comuns da tatuagem antes. Hoje é quase impossível você dizer o sentido da tatuagem de hoje. E tem uma coisa que eu acho que... Qual é o marco, né, que muda, né? Como é que de uma cultura do povo passa a ser uma cultura pop, né? Uma cultura de todos, uma cultura de todas as classes, inclusive. Eu e outros pesquisadores, a gente chega à conclusão que as revoluções comportamentais da década de 60 e 70, que estão muito no corpo, né? É uma época que as pessoas estão começando a usar menos roupa, né? A saia diminui, ela já vinha diminuindo desde o começo do século XX, né? Mas vem a mini saia, o biquíni, as pessoas começam a mostrar mais o corpo, né? Tem uma cultura do corpo que está nascendo ali, e libertação sexual, né? Também. Então, esse é um marco, e tem um marco técnico também, que coincide com esse tempo, que é a máquina de tatuar. Todo esse período que eu estudo, com exceção de um marinheiro que tatuava no Porto de Santos, as tatuagens eram feitas à mão, com agulha, com objetos cortantes, perfurantes, e pigmentos muito variados, cinza, pigmentos de árvores, castanha de caju, etc. Então, junta duas coisas, né, nessa mudança da década de 70. É uma mudança técnica da forma de tatuar e uma mudança comportamental. Silvana, como foi contar essa parte da história do Brasil por meio da tatuagem? Isso é a parte que eu gostei muito como historiadora, porque eu descobri a tatuagem como uma linguagem, né? Você sabe, infelizmente, o Brasil tem uma história de analfabetismo e letramento longa, né? Faz pouco tempo que isso acabou, né? A maioria da população, até o século XX, ainda era analfabeta. Então a gente tem carência de fontes escritas por pessoas que eram analfabetas, né? Então eu descobri a tatuagem como uma linguagem do corpo, né? Então as pessoas expressavam no corpo o que estava acontecendo ao redor dela. Então os soldados, é incrível você ver como eles estão tatuando coisas referentes a batalhas que eles estão lutando. Então eu achei tatuagens da Revolução de 32 em São Paulo, da de 24, marinheiros comunistas já tatuando a foice e o martelo. Também, para quem trabalha com a história das sensibilidades, né? O jeito que se amava, né? O jeito que se tinha fé. Então, isso foi uma descoberta incrível, assim, como é uma fonte nova para a história, né? Uma linguagem da gente do povo mesmo, da cultura popular, dizendo como era viver nesse tempo. Eu acho que isso foi um presente, assim, para mim como historiadora, né? Aprender uma nova fonte para pensar o Brasil.